Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, A Pré-História da Mente. É um livro do Stephen Mitten, publicado aí pela editora Unesp em 2002. Já teve uma parte 1 que eu comecei a falar, então, sobre essa questão que ele usa conceitos da psicologia cognitiva para entender isso que aconteceu no desenvolvimento da humanidade, que chama de explosão cultural, explosão, revolução cognitiva, que aconteceu ali por volta de 50 mil anos. Entre 50 e 100 mil anos atrás, né? Que é quando a humanidade começa a desenvolver várias invenções, né? Tem uma sequência de invenções, de manifestações culturais que ocorrem assim de uma hora para outra. Há um salto significativo. Ficou milhões de anos praticamente estagnado e depois dá um salto significativo aí por volta dessa época. Então ele vai usar esse conceito de revolução cognitiva, tá? E faz uma analogia ali com a metáfora de uma catedral. Então ele diz que no início essa catedral só tinha um conhecimento de ordem geral, uma inteligência geral para resolver todos os problemas. Depois, esse ser humano ele vai começar a desenvolver habilidades específicas, sociais, técnicas, lógica matemática, mas ainda sem conexão entre elas. E numa terceira etapa, que é aí que vai ter a revolução cognitiva, a explosão cultural, é quando essas capelas se unem. Então ele começa a trazer associações, ele traz elementos de uma área e usa na outra. Tá? O Steve Mitten, então, argumenta que o surgimento de uma mente com maior fluidez cognitiva, essa fluidez cognitiva é essa transferência de informações de uma capela para outra. Né? Teríamos aí 7 habilidades, né? Segundo Gardner, né? Em que as diferentes habilidades da inteligência cognitiva podem se comunicar, permitir uma transformação na natureza da consciência. Ele diz assim: a consciência reflexiva evoluiu como característica fundamental da inteligência social. Sperber sugeriu que a invasão da inteligência social pela informação não social teria desencadeado o bang cultural. Então, o que ele chama a informação social, ela passa a levar em conta elementos da informação não social. O que é informação não social? É informação técnica. Por exemplo, a informação que ele tem para construir um artefato lítico, né, em pedra. Isso passa a ser usado para fazer analogias com o comportamento dele em sociedade, enfim. Então, isso no início do Paleolítico Superior. Isso teria levado ao desenvolvimento da arte e da religião, essa integração entre elementos sociais e não sociais, ou seja, do conhecimento técnico, remete ao conceito de híbrido de Bruno Latour, que eu já discuti no vídeo 1. Para Stephen Mitten, essa informação não social, antes retida apenas por uma memória baseada na experiência, começa a invadir a inteligência social por meio da linguagem, de modo que o mundo social passa a poder ser explorado pela consciência reflexiva. Na medida que esse conhecimento é expresso e comunicado por meio da fala, esse conhecimento técnico, é possível depurar e corrigi-lo na medida que o ouvinte fornece um feedback que conduz a maior clareza da mensagem. Então, antes, quero fazer uma pedra. Você vai ensinar a fazer uma pedra como? Como? Simplesmente não tem fala. Você simplesmente faz e a pessoa copia. Então, a pessoa tem simplesmente uma memória daquilo. Ela não tem aquilo de uma maneira falada. Quando você começa com a fala e você vai transmitir aquela técnica através da fala, isso possibilita que você comece a organizar melhor a informação. E mais, você transmite a informação através de um conjunto de passo a passo. A pessoa que recebe, se ela não entender, ela vai dar o feedback para você. E você vai reelaborar aquilo. Então, esse processo de feedback ajuda a você reelaborar o conceito. Existe um conceito que se diz assim: para você entender bem uma ideia, um conceito, você tem que ensinar essa ideia. Porque quando você ensina, você recebe o feedback de que não está muito claro e você reelabora, você pesquisa mais, você sofistica o teu conhecimento. Então, isso traz mais clareza, isso permite o conhecimento se expandir. Então, é nesse sentido que essas habilidades de fala, elas foram fundamentais para a evolução do conhecimento técnico, né?
Ao conseguir expressar o conjunto de técnicas necessárias para a fabricação de instrumento lítico, a mente consegue usar essa informação para outras áreas cognitivas, ou seja, à medida que essa informação fica lá na caixinha da área técnica e de uma forma falada, o teu cérebro começa a usar aquilo para outras caixinhas da tua mente. Então, a linguagem permite organizar melhor esse conhecimento técnico que assim passa a estar disponível para elaborações entre diferentes áreas cognitivas, pelo uso de metáforas, analogias e correlações. A ciência ela é correlação do começo ao fim. Você pega um fenômeno, você associa vários fenômenos em conjunto, você traça analogias e tira conclusões em comum. A linguagem permite organizar melhor esse conhecimento. Então, segundo Steve Mitten, o primeiro passo em direção à fluidez cognitiva parece ter sido uma integração entre a inteligência social e a naturalista. A inteligência naturalista é essa inteligência técnica que eu estou falando, que pode ser notada a partir dos primeiros humanos modernos no Oriente Médio de 100 mil anos atrás. É a tal da revolução cognitiva. Steve Mitten destaca que é improvável que a seleção natural tenha feito todo o modelamento dessa catedral sozinha, de modo que outros processos evolutivos podem ter entrado em ação, como a deriva genética e o efeito fundador. Então a ideia de, mas como é que os seres humanos eles foram melhorando esse cérebro? Qual é o mecanismo de melhora? É só seleção natural? Não. Ele fala que enquanto a seleção natural envolve a sobrevivência, reprodução diferencial de indivíduos com características hereditárias favoráveis a um determinado ambiente, a deriva genética refere-se a mudanças aleatórias na frequência dos alelos em uma população ao longo do tempo. O efeito fundador é um conceito importante de genética populacional que descreve um fenômeno como uma nova população estabelecida por um pequeno número de indivíduos que se afastam da população original. Esses efeitos fundadores carregam apenas uma fração da variabilidade genética da população original, o que pode resultar em diferenças significativas na composição genética e na diversidade genética entre a população fundadora e a população original. Então, aqui destacou o Stephen Mitten, destacou dois elementos aqui fora da seleção natural. Tem um terceiro que ele também vai citar, que vai aparecer numa nota de rodapé, que ele se refere ao trabalho do neurologista e prêmio Nobel John Eccles, que ele foi um defensor da teoria dualista mente e corpo. Ele sugere que a mente e o cérebro são entidades distintas, como exposto em seu livro The Evolution of the Brain, de 1989. Ele acreditava que a mente é uma entidade separada do cérebro e que a consciência humana não pode ser explicada apenas em termos de processos físicos ou biológicos. Então, essa questão ela vai ser retomada aí pelos estudos de inteligência artificial, que é essa questão que o cérebro ele tem comportamentos que seguem uma lógica quântica, fenômenos quânticos. Então, a coisa não se resume a uma questão mecânica, tá? Não se reduz a uma questão mecânica. Outro conceito que ele vai falar, então, é que a evolução da mente humana, ela partiu naquele modelo de catedral de uma linguagem mais abstrata, né, de um modelo mais abstrato, uma inteligência mais genérica, geral, para uma inteligência mais especializada em que as catedrais se interconectam. Então, esse percurso da evolução da mente humana, de certa forma, ele é mimetizado pela evolução tecnológica dos sistemas de inteligência artificial. Aí é uma observação que eu estou fazendo, ele não está colocando isso no livro, né? Que inicialmente os sistemas de inteligência artificial eles começaram também com sistemas especialistas dedicados a problemas específicos, como jogar xadrez, dirigir carro ou reconhecer a fala, e tem caminhado para uma inteligência artificial geral, com base na capacidade de resolver problemas gerais. Né? Então, essa inteligência artificial é capaz de realizar qualquer tarefa cognitiva que um ser humano possa realizar
e que poderia ser alcançada através de métodos de aprendizado indutivos baseados na teoria da probabilidade algorítmica. Ray Kurzweil propôs o conceito de singularidade para definir o momento que a inteligência artificial atingirá um nível de capacidade cognitiva suficiente, tal que ela poderia se autoaperfeiçoar e acelerar o próprio desenvolvimento, levando a avanços exponenciais em várias áreas, como na ciência e tecnologia. Tá? Então, essa discussão da evolução, da estrutura da mente, antes de modelos isolados e depois para modelos integrados, é exatamente o mesmo processo que está passando a inteligência artificial. Ela primeiro tinha modelos isolados. Você sabia jogar xadrez, sabia não sei o que, reconhecer fala. Agora, elas estão querendo integrar todas essas habilidades para uma inteligência artificial geral. Então, meio que está reproduzindo o caminho percorrido ao longo de milhares de anos aí da própria mente humana. Muito obrigado, então.